E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a terceira videoaula do nosso curso de análise real. Hoje eu vou fazer um exemplo em que a gente vai aplicar o princípio da indução finita para obter uma identidade que envolve soma de números naturais. Só que antes de fazer isso, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é a respeito da notação que a gente vai utilizar, né? Essa notação aqui é a padrão, né? Vocês vão se lembrar que a gente definiu soma, né, de números naturais no vídeo que vai aparecer aqui no card, né, que é o da aula 2. A gente definiu a soma da seguinte forma, né? A gente pega um número natural, quando a gente somar com 1, a gente definiu isso para ser o sucessor, né? E aí a gente definiu também que se você pegasse um sujeito, né, e somasse com o sucessor do outro, isso tinha que ser dado por S de n mais n, né? Ou seja, um sujeito mais o sucessor do outro é, na verdade, o sucessor da soma do primeiro com o segundo sujeito. Tá? Qual que é a notação que a gente vai utilizar aqui, né? Bem, o número 1 ele é um elemento que é do conjunto dos números naturais e esse sujeito não é sucessor de ninguém, né? Então, esse número 1 que eu estou colocando aqui, ó, ele é um elemento dos naturais, né? Aquele que não tem... Ele não é sucessor de ninguém, tá? E aí a gente vai definir o seguinte, né? Ó, o sucessor do 1, de acordo com a definição, né? Ó, ele na verdade é 1 mais 1. E a gente vai chamar esse cara de 2, né? E aí a gente vai fazer o sucessor do 2, né? Ele é dado por 2 mais 1. E eu vou chamar ele de 3 e por aí vai, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é usar o sistema de numeração indo-arábico que a gente já está habituado com ele, tá bom? Feita essa observação, daqui para frente eu sempre vou me referir ao conjunto dos números naturais dessa forma, tá? Esse é o conjunto dos naturais da maneira que a gente vai tratar aqui no curso. A próxima observação que eu quero fazer é em relação ao princípio de indução finita. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente viu o princípio da indução finita através do terceiro axioma de Peano, né? Que é isso que está escrito aqui. Você tem um conjunto dos naturais, né? Tem a propriedade de conter 1. E que se ele contém um elemento, então ele contém um sucessor, né? Se isso acontecer, a gente conclui que o conjunto necessariamente tem que ser igual ao conjunto dos números naturais. Uma outra maneira de a gente enunciar, né, o princípio da indução finita de forma equivalente é via lógica proposicional. Digamos que você tem uma proposição P de n, ou seja, uma afirmação que depende de naturais n, tá? Se o P de 1 for verdadeiro, né? E você conseguir de alguma maneira garantir que se o P de n for verdadeiro, isso implica que o P de n mais 1 for verdadeiro, ou seja, se ele é verdadeiro para o n, ele tem que ser verdadeiro para o sucessor do n, né? Se isso acontecer, o princípio da indução finita vai garantir para a gente que o P de n é verdadeiro para todo n, tá? Em princípio, talvez não fique tão claro essa equivalência, né? Mas é o seguinte, olha, um subconjunto dos naturais, ele em geral, ele vai ser descrito por alguma propriedade, né? Você vai pegar lá, pega o subconjunto tal que os elementos são pares, por exemplo, né? Nos naturais, né? Naturalmente, você vai escrever isso de um formato, né? Você vai colocar ele do tipo, sei lá, n igual a 2k, né? Ou, de repente, você coloca alguma propriedade, alguma igualdade, que a gente sabe que é verdadeira, conforme o exemplo que eu vou fazer daqui a pouco, e você coloca esta condição para definir o conjunto, tá? Essa condição que vai definir o conjunto, em geral, a gente pode escrevê-la como uma lógica proposicional, tá? Esse P de 1 aqui ser verdadeiro, pessoal, né, é equivalente a dizer que aquele número 1 ali, olha, ele pertence ao x, tá? Assim como falar que P de n verdadeiro, né, implicar em P de n mais 1 verdadeiro, é equivalente a escrever que se o n está em x, então o x também contém o sucessor dele, tá? E aí a gente conclui que o P de n é verdadeiro para todo n, que é equivalente a dizer que esse conjunto x é igual aos naturais. Vamos fazer isso no exemplo, acho que para elucidar um pouco o que eu quero dizer com essa equivalência. Pessoal, aqui a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai provar que essa identidade é verdadeira, né? Ou seja, somar os n primeiros naturais é igual a fazer n que multiplica n mais 1 sobre 2. Só um pequeno comentário, né? Talvez um aluno um pouquinho mais exigente, ele vai dizer, olha, você não definiu o quociente, né? Eu não estou muito preocupado com isso nesse exemplo, tá? Mas é tranquilo definir isso aqui, né? Porque você vai dizer, por exemplo, que o n dividido por m
vai ser um K, né? Se, né, o N for K vezes M, né? Certo? Isso que é a definição do quociente aqui nesse contexto, tá? Só para ficar claro o que a gente está tentando fazer. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Como que a gente pode provar essa coisa que está aparecendo aqui, né? A gente pode usar tanto o formato com lógica proposicional como o via teoria de conjunto, né? Eu vou fazer via lógica proposicional e vou fazer um comentário em cima da ideia de conjuntos para utilizar o axioma de Peano. Você vai ver que é a mesma coisa, só muda a maneira da gente escrever as coisas, tá? Então, digamos que eu pegasse esse cara aqui, ó, e chamasse isso aqui de P de N, tá bom? A rigor, para ficar bonitinho, eu devia colocar P de N, 2 pontos e escrever, tá bom? Mas eu não vou fazer isso não. Vamos observar o seguinte, ó. Se o N for 1, né, vamos pegar N igual a 1, tá? O P de 1 vai ser verdadeiro? Ó, vamos ver, ó. O P de 1 seria você somar até 1, né? Então, você precisaria de ter o seguinte, ó. 1 teria que ser igual a 1, que multiplica 1 mais 1 sobre 2, né? Isso, de fato, é verdade, né? Isso acontece. Então, ok. P de 1 é verdadeiro, né? Vou colocar aqui P de 1 é V. Vou colocar assim, é V. É verdadeiro, tá bom? Agora, vamos supor que o P de N seja verdadeiro. Vou colocar assim, V, tá bom? Seja verdadeiro. Vou colocar desse jeito. E aí vamos tentar mostrar que o P de N mais 1 é verdadeiro, né? Bem, ó, o P de N ser verdadeiro é dizer que vale essa igualdade, né? Então vamos tentar provar para o P de N mais 1, né? O P de N mais 1 seria o quê, ó? Seria você somar, né? 1 mais 2, né? Aí você passa pelo N e chega no N mais 1, né? Aí eu preciso provar que essa identidade aqui é verdadeira para o caso do N mais 1, né? Pela hipótese de indução, né? Quando eu suponho que o P de N é verdadeiro, a gente chama isso de hipótese de indução. Eu sei que esse sujeito que está aqui, ó, esse sujeitinho que está aqui, ele é dado por N multiplica N mais 1 sobre 2, né? Então, esse troço que está aí, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar N multiplica N mais 1 sobre 2, né? Mais N mais 1, né? Aí fazer essa conta não é o problema, né? A gente pode tirar aqui o mínimo, né? Vai ficar assim, ó, 2, né? Aí você vai ficar com N que multiplica N mais 1, mais 2 que multiplica N mais 1, né? Aí se a gente colocar o N mais 1 em evidência, isso vai ficar assim, né? N mais 1 multiplica N mais 2, né? Dividido por 2. E aí, se você comparar esse sujeito que está aqui, né, com esse, na verdade, você está trocando no lugar do N, você está colocando N mais 1, aqui ficaria N mais 1 e aqui N mais 2, né? Então, você concluiu que o P de N mais 1 é verdadeiro, tá? Então, pelo princípio da indução finita, né, você vai saber que esse troço é verdade para todo N, né? Então, vamos colocar assim, ó, P de N mais 1 é verdadeiro, né? É verdadeiro. Aí, pelo PIF, né, pelo princípio da indução finita, P de N é verdadeiro para todo N, né? Ou seja, dizer que o P de N é verdadeiro para todo N é dizer que essa igualdade ela acontece para todos os naturais. Então, você provou que isso aqui de fato acontece, tá bom? Agora, caso você quisesse escrever isso, né, na linguagem de conjuntos, a gente também poderia fazer, né? Como a gente fez na aula 2 para provar lá as propriedades de associatividade, né? Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. E vamos só observar o seguinte, olha. A gente poderia ter definido esse conjunto aqui, não? Se a gente quisesse, né? Uma outra maneira de escrever a mesma coisa. A gente poderia ter definido esse conjunto aqui, ó. N pertencendo aos naturais, né?
tais que acontece isso, né? E aí a gente gostaria de mostrar que esse x coincide com os naturais, né? Então, qual que seria o caminho, né? As contas são as mesmas, né? Só muda talvez a maneira de olhar, né? Ao invés de a gente olhar como lógica proposicional, a gente olha como teoria de conjuntos. Porque se a gente usar o terceiro axioma de Peano, a gente teria que provar o seguinte, que o 1 está em x, e isso a gente acabou de fazer, né? Porque para o 1 estar em x, essa igualdade tem que valer para 1, né? Então é aquela mesma conta que a gente fez para o caso da lógica proposicional. E o fato do n estar em x, né? Isso vai implicar que o n mais 1 está em x, né? Isso é uma pergunta. Pois bem, mas essa pergunta é a mesma que a gente fez para o caso da lógica proposicional, né? Porque, veja bem, se o n estiver em x, é porque essa igualdade acontece, que é equivalente a dizer que aquele p de n é verdadeiro, percebe? São coisas equivalentes, né? E aí dizer que o n mais 1 está em x é dizer que essa igualdade vai valer para n igual a n mais 1. Né? E aí você teria que provar isso fazendo a mesma conta que a gente fez, o que é equivalente a provar que o p de n mais 1 é verdadeiro. Tá bom? Eu só queria fazer uma última observação com vocês, que às vezes as pessoas gostam de fazer uma analogia de pensar o princípio de indução finita da seguinte forma. Né? Você imagina que você tem uma escada infinita, com infinitos degraus, né? E aí a ideia que muita gente gosta de passar é que se você souber subir o primeiro degrau, né? Imagina, você subiu o primeiro degrau, que no caso seria o 1, né? E se você souber passar de um certo degrau para o seguinte sempre, né? Que no caso seria trabalhar com a ideia do sucessor, né? Se você sabe passar de um degrau para o degrau seguinte, então você sabe subir a escada toda, né? Você consegue percorrer todos os naturais que seriam aí representados de forma um concreto imaginário, digamos assim, pelos degraus da escada, tá bom? Bem, o vídeo de hoje era só sobre isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima aula.